tudo bem? Eu sou o Francisco da Celcom e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os ruídos durante o processo de comunicação. Então, a gente divide 10 tipos de ruídos que podem atrapalhar durante o processo de comunicação. O primeiro é a falta de atenção. Ou seja, eu preciso ter muito bem preparado a minha apresentação, eu preciso estimular quem está me escutando a prestar atenção em mim e eu preciso ter clareza na hora que eu falo. Esse é o primeiro ruído que eu tenho, porque as pessoas acabam se dispersando com o celular, se dispersando com a conversa do outro, e é importante que o comunicador chame a atenção para ele antes de começar o processo. O segundo ruído de comunicação é o preconceito. Para que eu possa trabalhar o preconceito, eu tenho que entender de quem é o meu público que eu estou falando. Ou seja, eu já tenho que conhecer a minha plateia, eu tenho que conhecer quais são as pessoas que estão, de que área elas são, o que elas pensam, para que eu trabalhe essa questão do preconceito, ou seja, as pessoas pensarem uma coisa diferente antes de eu comunicar. O terceiro item é o negativismo, ou seja, tem pessoas que são negativas, que tudo vão dar errado. Então essas pessoas, tu tem que estar preparado para isso, para estimulá-las do ponto de vista positivo. O quarto item no processo de comunicação, de ruídos de comunicação, se chama o desequilíbrio. Uma hora eu gostar e outra hora eu não gostar. Tu notar pelos gestos que as pessoas estão respondendo se aquilo que tu está falando está agradando ou não as pessoas. O quinto item é falar demais. As pessoas não gostam de uma comunicação prolixa. Então eu preciso ser muito mais simples na hora de comunicar. O sexto item de ruídos da comunicação se chama parcialidade. Ou seja, eu não contar toda a história, eu contar só parte da história. Isso leva muitas vezes as pessoas a entenderem que tu tem um interesse. E isso acaba tirando a tua confiança durante o processo. O sétimo item é a impaciência, ou seja, as pessoas estão cada vez mais impacientes. Então eu preciso fazer com que elas entrem no meu ritmo de comunicação para que elas possam realmente compreender a minha sequência de ideias. O oitavo item é muito interessante porque é o mau humor, ou seja, as pessoas estarem de astral baixo, é diferente do negativismo. O negativismo é quem não concorda. O mau humor é quem está de espírito chateado, aquela coisa que para nada serve. São pessoas insatisfeitas. O nono item se chama questões polêmicas, ou seja, quando eu entro em questões de religião, de sexo, de drogas, ou política, esses assuntos o comunicador tem que ter muita habilidade para fazer, porque a questão polêmica chama atenção. Mas ao mesmo tempo, tu ter partidos ou dar opiniões em relação a isso pode criar uma predisposição negativa dentro do processo de comunicação. E por fim, o último item que eu queria falar para vocês é a parte da postura, ou seja, quando a pessoa está numa sala muito quente, numa cadeira muito ruim, com áudio mal interpretado, com ruídos durante o processo, acabam gerando dificuldades no processo de comunicação. Eu quis dar um resumo aqui. Para cada um desses itens, existem maneiras de se tratar para que a gente neutralize e possa potencializar ainda mais sua comunicação. Tá? Boa dica para vocês.